Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos para o episódio 84 do podcast Relacionamento é Coisa Séria e feliz ano novo, 2025 chegou. Hoje é dia 1º de janeiro de 2025. Pra mim ainda é dia 31 ainda. Tô gravando isso aqui com antecedência. Mas para todos vocês já é dia 1º de janeiro de 2025. O ano virou. E galera, o tema de hoje é uma reflexão entre o que é ideal e o que é possível para os relacionamentos. A gente começa hoje o ano de 2025. Eu sei que você pulou 7 ondinhas e fez trocentas promessas para sei lá quantos santos. Então é fundamental que você mantenha seus pés no chão e pense na diferença entre o que seria ideal para sua vida amorosa e o que de fato é possível. E eu acho que encontrar esse equilíbrio vai ser fundamental para a sua saúde mental nesse ano. E o objetivo de hoje, então, gente, é entender as diferenças entre o que é o ideal e o que é possível no amor. O que você quer e sonha para sua sentimentalidade e o que de fato você pode e consegue alcançar. E lógico, né? Também a gente pensar o que o seu parceiro ou parceira é capaz de entregar e de receber nesse 2025. Vamos nessa? Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos no TikTok e também lá no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio.psi de psicologia. E se vocês quiserem que eu comece o ano muito bem, não se esqueçam de avaliar o podcast aqui no Spotify. É só ir lá no meu perfil, clicar nos 3 pontinhos, avaliar e dar 5 estrelas. Tá bom? Muito bem, então bora lá. E, gente, como diria Chico Buarque, agora falando sério, olha, esse episódio quase não saiu, gente. Tô gravando nos 45 do segundo tempo mesmo. Pra mim agora são 10h21 da manhã. Eu daqui a pouco vou lá pra casa da minha mãe, ficar com o meu sobrinho, minha irmã e minha mãe e a minha cachorra, que é a Chica. Acho que talvez seja a última virada dela, tadinha, tá muito mal. Mas, então, assim, cara, eu fiquei muito em dúvida se esse episódio ia sair ou não dessa semana, porque, cara, entrei em recesso da consultoria, eu volto só na sexta-feira agora, ou a partir de semana que vem. E eu viajei muito não, eu fui até Ribeirão Preto, fui e voltei de ônibus, foi bem legal. Fui lá, passei com os meus primos, os filhos dos meus primos, a gente soltou pipa, cara, meu pai comprou pipa pra gente, ele tinha feito uma, mas não deu certo, mas ele comprou pipa, a gente soltou pipa, gente, quem que solta pipa em 2024? E a gente brincou, ensinei meus priminhos a andar de roller, andar de bicicleta, andar de monociclo, e foi uma diversão muito grande, foi muito gostoso. E aí eu, gente, desconectei total. E aí eu voltei pra Curitiba, foi sábado. Cheguei aqui às 10h30 da noite, capotei, e domingão foi um dia preguiçoso, tava muito cansado da viagem. Segunda trabalhei bastante, ontem terça foi um dia lento também. Aliás, hoje é terça, hoje tá sendo um dia lento, eu falei, não, tem que ser o podcast, porque é importante, eu sei que vocês esperam. E eu tava com esse tema aqui, porque eu tenho várias pautas reservadas aqui, eu vou falar sobre, ainda esse ano, né, no comecinho, eu vou falar sobre traição, começo de relacionamento, o que significa amar em diferentes níveis, enfim, tem várias pautas. E eu fiquei pensando, como é que eu posso abrir o ano de 2025, né? E eu lembrei dessa pauta que eu tenho aqui sobre o que é o ideal e o que é possível nos relacionamentos. E é disso que eu vou falar hoje. Mas assim, gente, eu acho que começar um ano novo é sempre muito bom, né? Traz um sentimento de esperança, de promessa, de renovação. Mas eu não desejo a vocês que esse desejo de mudança, de renovação dure só nos primeiros 10 dias de janeiro, sabe? Eu não desejo que vocês estejam lá no dia 10, que é semana que vem, uma sexta-feira, já tipo, ok, passou, e vocês vão fazer promessa de ir todo dia na academia, de comer melhor, de parar de fumar, de parar de beber, de rezar mais, de ler mais, de mudar de emprego e tal, mas até o final de janeiro vocês sabem que essas promessas vão embora. E não é que essas promessas vão embora, a vontade vai embora, que na verdade a vontade não esteve aí. Foi só essa empolgação do vestir branco no ano novo, de tomar champanhe, espumante, estar com a família, né? Eu tava conversando com uma amiga minha, assim, tipo, a virada do ano
não muda nada, o ano continua. E aí eu vi um post, um story de um amigo meu, Yuri, abraço Yuri, amo você, cara. E ele falando, cara, como, tipo, comece, cara, né? Comece dia 31 de dezembro, tipo, hoje o episódio quase não saiu, mas eu falei, não, vou gravar, tem pessoas esperando por isso e tem um conteúdo legal pra entregar e, cara, dá uma pausa na família, vamos aí, vamos fazer, né? Comece com 40 anos, comece cansado, comece dia 31 de dezembro, pra valer pro dia 1º pros seus ouvintes. Então, assim, todo dia a dia, gente, a virada do ano é só um número 2024 que vira 2025, né? E a não ser que você tenha ganho na Mega da Virada, eu não sei ainda quem ganhou, né? Não sei se eu sou o vencedor ou não. Só vou saber amanhã pra vocês hoje. Mas se você não ganhou na Mega da Virada, o trabalho continua, né? Então estabeleça metas possíveis e atingíveis e todo dia a dia, gente. E vamos lá, vamos entrar no tema de hoje, que é justamente a diferença entre o ideal e o possível. E por que por que essa pauta caiu aqui no meu colo? Basicamente, gente, porque eu percebo que muita gente namora mais ou se relaciona afetivamente mais com base no ideal do que no possível. Isso gera frustração. E essa frustração nos coloca num estado de melancolia muito triste dentro dos relacionamentos, o que gera cobrança, o que gera ciúmes. Então, eu quero que vocês entendam hoje a diferença entre uma coisa e outra e como que a gente pode encontrar um equilíbrio para que os nossos relacionamentos tenham harmonia, tá? Então, assim, qual que é a diferença entre o que é o ideal e o que é possível? É a distância entre a relação perfeita e imaginada, que é o ideal, né? O que você realmente gostaria para você, tipo, eu quero um cara alto, moreno, que treine bastante, que ganhe uma grana legal, que fale 2, 3 línguas, um cara que seja respeitoso, que tenha bons valores, seja um cara, sei lá, religioso, ou um cara que valoriza a família, um cara que tem a cabeça no lugar, um cara maduro, um cara que sabe tratar uma mulher com respeito, um cara que não é metido, que não é machista, enfim, é o ideal, né? Ou você espera isso de uma garota, né? Uma garota que saiba se comunicar, que saiba o que quer, que tenha muitos amigos e tenha muitos hobbies, enfim, cada um tem o seu ideal. Mas o que você realmente... o que pode ser realmente alcançado com esse parceiro ou parceira? Porque a gente sabe que o parceiro e parceira ideal ou perfeito não existe. Eu acho que para a gente poder medir ou determinar a diferença entre o ideal e o possível, a gente pode analisar os seguintes pontos, né? Primeiro, as circunstâncias nas quais vocês estão envolvidos, né? Então, será que vocês realmente conseguem dar a si próprios tudo aquilo que você realmente precisa? A melhor nutrição, a melhor rotina de treino, a melhor rotina de trabalho, o melhor mindset, a melhor cabeça possível, a melhor maturidade que você pode entregar no relacionamento? E será que você vai ter controle disso o tempo inteiro? Será que vão ter semanas que vai ser mais difícil você treinar? Vai ser mais difícil você ser gentil o tempo todo? Talvez seja melhor simplesmente ficar quieto, ou ficar na sua, ou tirar um tempo pra você, porque você sabe que está desregulado, né? Então não dá pra ser feliz o tempo todo, né? Não dá pra ser gentil o tempo todo, né? Então, assim, não há dor, não há alegria que tanto dure, nem tristeza que nunca termine. Então, quando a tristeza estiver batendo aí na sua porta, ou um estresse, o trabalho tá tirando tudo sério e você percebe que tá impaciente, sabe como seria melhor, ao invés de simplesmente forçar uma alegria, forçar uma paciência, simplesmente respeitar o que você tá sentindo, ou respeitar que a sua parceira hoje não tá no melhor dia pra transar, não tá no melhor dia pra ser carinhosa, e talvez tudo que ela precisa é de um espaço pra ela, um momento pra ela, ou por mais que você também esteja precisando de muito carinho, ela tá numa necessidade muito maior de validação, e talvez seja um momento de se dedicar a ela muito mais, né? Eu também acho que é importante, então, além das circunstâncias, entender o que está acontecendo com vocês hoje, que talvez leve a uma perda de controle, leve a um momento de mais introspecção, um momento de maior paciência, né? Quais são as semelhanças e diferenças entre vocês, que vão ter momentos no relacionamento de vocês e que as diferenças vão gritar muito, muito, muito. Vocês estão numa encruzilhada em que um tá querendo muito comprar um carro e o outro não, porque acha que pode usar essa grana pra outra coisa, mas um tá cansado de andar de ônibus, de andar de Uber, e você não se importa tanto, e essa conversa, essa diferença tá pesando entre vocês, ou a educação de um filho, ou simplesmente decidir se vocês vão viajar mais, ou se vocês vão redecorar a casa, vocês estão cansados da casa com móveis velhos,
vezes um sofá que tá com buraco, tá manchado, ou a máquina de lavar roupa que toda semana dá pau. Então, assim, né, às vezes as diferenças aparecem e a gente não sabe muito bem lidar com elas. Então, a gente foge do que é o ideal e começa a imaginar o que realmente é possível. A gente só tem grana ou pra consertar o sofá, ou pra ajeitar a máquina, ou pra poder decorar a casa, ou pra fazer aquela viagem pra praia, pra Santos, pro litoral de Santa Catarina. E aí, né? Acho que entram também dentro do ideal e do possível os planos individuais de cada um. Então, depois que a relação começa a avançar um pouquinho, vocês percebem as diferenças, né? De repente você percebe que você não é tão paciente quanto você imaginava, ou aquele defeitinho do seu parceiro começa a incomodar mais do que você está disposto a tolerar, né? Enfim, os planos individuais. Então, de repente você quer no casal que vocês dialoguem mais e seu parceiro não gosta de dialogar, ou você espera realmente, sei lá, uma rotina mais ativa com cozinha e a sua namorada não gosta de cozinhar e você está frustrado com isso. Então tem que pensar muito na capacidade de cada um, no que o outro realmente quer. E lembrar, tá falando sobre isso com a minha irmã agora, que quando o relacionamento é longo, passa de 2, 5 anos, 6 anos, vocês mudam também como pessoas. E às vezes a relação tá tudo bem, mas vocês mudaram como pessoas no individual de cada um, e aí as coisas começam a travar. Você tem novos desejos, novas vontades, novos sonhos, pequenos ou grandes, e nem sempre seu parceiro ou parceira tá indo na mesma velocidade, na mesma intensidade ou na mesma intenção que você. E aí, como é que faz, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante dentro do ideal e do possível é o interesse individual de cada um de melhorar como pessoa. Eu tava falando sobre isso com o meu terapeuta e falando com a minha família agora nesse final de ano, principalmente com meus primos, que eu tenho mais proximidade, assim. É aquela história de que a gente faz terapia pra aguentar quem não faz terapia, né? E muitas vezes, cara, a gente se depara todos os dias com pessoas que a gente sabe que tem defeitos e falhas horríveis. Um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado. E essa pessoa até tem consciência de que ela é chata ou de que ela tem aquele defeito, mas pra ela aquilo não é um defeito. E essa pessoa ignora que tem esse problema e não quer mudar. E não tá nem aí com as consequências desse defeito, dessa atitude chata. E segue te machucando. E você fica, porra, velho, é tão difícil. Então qual é o interesse individual de cada um dentro do relacionamento de melhorar como pessoa? Que eu sempre falo, eu não quero, até falei numa consultoria esses dias com um cliente, uma garota na verdade. Ela falou assim, eu quero que meu namorado vá pra academia, eu quero que ele coma melhor porque ele tá gordo, eu quero que ele beba menos, eu quero blá blá blá. Então assim, não se preocupe com seu namorado, se preocupe com você. Cuide de você. Então, eu cuido de mim por nós e você cuida de você por nós. Porque é muito chato entrar nessa dinâmica de ficar querendo controlar e cuidar do outro enquanto você cuida de mim. Eu vejo muitos casais que começam assim, eu cuido de você, você cuida de mim, nosso amor vai ser perfeito. Não, isso tá errado. Eu cuido de mim por nós, você cuida de você por nós, o que você precisar de mim eu te dou o apoio, o que eu precisar de você me apoia, beleza. Mas cada um cuida de si. Então, nem todo mundo tá com interesse de melhorar como pessoa. Tem pessoas que têm problemas graves, defeitos graves, e a pessoa não se incomoda com isso, e não se incomoda com o fato de que isso te incomoda, e pessoas que também não querem melhorar como parceiro. Então, o ideal e possível, acho que passa muito por aí, né? Circunstâncias, as semelhanças e diferenças entre vocês, os planos individuais de cada um, as mudanças que vêm ao longo da relação, a capacidade de cada um de melhorar como pessoa, e o interesse também de melhorar como pessoa e como parceiro. Então, agora a gente vai entrar Então, primeiro eu quero falar sobre o que é o ideal, né? Pra gente entender o que é o ideal, as vantagens e desvantagens de buscar essa idealização, esse perfeito, tá? Depois a gente vai falar do possível. Partiu? Muito bem, o ideal, né? O ideal é um modelo perfeito ou idealizado de como o relacionamento deveria ser. É basicamente isso, cara. Você tá pensando assim... de repente você tá solteiro ou tá num relacionamento e pensa, eu gostaria que meu relacionamento fosse pra cá, né? Se meu marido trabalhasse um pouquinho menos, se o emprego dele fosse melhor, se a gente tivesse um carro pra viajar, se nossos filhos não fossem tão desobedientes, se, sei lá, né? O se, aquele projeto de relacionamento, né? Então, mas eu acho que é muito importante sonhar. Eu acho que é muito importante você ter um modelo idealizado de relacionamento. Você pode fazer um manifesto, uma lista com as qualidades que você espera de um homem, de uma mulher, ou das qualidades que você quer ter para você mesmo, né? E poder oferecer isso para o mundo, para as pessoas, para os seus parceiros ou parceiras. Então, eu acho que é bom ter isso. Então, acho que o ideal ele vai estar muito, ele é muito conectado às expectativas,
né? E essas expectativas são baseadas em crenças pessoais, né? O que você acredita que é um bom relacionamento, um bom namoro, uma boa trans, um bom beijo, né? Uma boa vulnerabilidade, o que é uma conversa legal, o que é se divertir dentro do relacionamento, quais são os valores, né, de vocês, ou os valores que você quer entregar. Você quer honestidade, você quer um cara que trate bem o garçom, você quer uma namorada que te elogie, você quer uma parceira que apoie os seus projetos, você quer estar num meio cultural em que as pessoas não gostem de briga ou entendam que a toxicidade faz mal, uma cultura em que as pessoas se respeitam mesmo nos momentos tristes, né? E também acho que a expectativa está muito ligada às influências externas, filmes que você assiste, por exemplo, Diários de uma Paixão, um filme incrível, é baseado em fatos reais, então, pô, já pensou em viver uma paixão como aquela, né? Livros como 100 Anos de Solidão, que fala sobre o poder do relacionamento nas famílias, amigos, né? Os amigos nos influenciam, de repente você tem um casal de amigos que, cara, você considera o casal perfeito e você quer um relacionamento como o deles pra você, numa inveja legal, numa inveja positiva, né? A inveja também pode ser positiva, acho que a inveja é um sentimento que não precisa ser negativo. Pô, tô com inveja do meu amigo, quero ser como ele, que bom. O que você não pode é usar essa inveja pra boicotar o cara ou pra criticar o cara. Às vezes a gente percebe que nossos amigos não vibram com o nosso sucesso por inveja. Mas porra, que nem tem uma amiga minha hoje que oh meu Deus, está na Tailândia e foi meditar, Natal, Ano Novo. Cara, que do caralho isso, tô morrendo de inveja, mas no bom sentido. Eu não vou tratar ela mal por isso, pelo contrário, tô tratando ela super bem e tá sendo super gostoso acompanhar a jornada dela lá na Tailândia em meditação. A família também nos é uma influência, e as redes sociais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o filme que a gente vai assistir, com o livro que a gente vai ler, com o amigo que a gente vai ter perto da gente, com a família que a gente vai decidir se vai manter ou não, e o que vem dessas redes sociais, né? Muitas vezes a gente segue influenciadores que não fazem bem, ou que trazem ideias exageradas, tipo desejo de vingança, ou esperar o homem perfeito, o homem que não paga conta no primeiro date é um escroto, e nem sempre é assim, calma, né? Então, outra coisa importante, perdão, acho que o ideal, ele pode ser influenciado também por traumas. Eu acho que isso é um pouco perigoso, né? Então, assim, alguém que você pode esperar alguém que não te machuque, como já te machucaram no passado, só que eu acho que isso pode ser um pouco complicado, porque, gente, a gente tem que lembrar que a gente está sempre sujeito a sermos magoados. Até por quem nos ama profundamente e nos conhece muito bem. Então, às vezes, então, o seu ideal é assim, eu quero uma pessoa que não traia. Eu quero uma pessoa que não minta. Eu quero uma pessoa que seja leal. Eu quero uma parceira que não me critique. Mas, cara, a gente pode ser sempre traído, e de muitas formas, não só sexualmente, né? Você pode descobrir que, sei lá, o seu namorado ganha mais do que ele dizia que ganhava, ele tá usando dinheiro pra comprar, pra jogar, ou pra comprar videogame, ou você faz coisas que você nem imaginava e tá tudo bem, sabe? A gente tem que entender que as pessoas podem nos surpreender pra mais ou pra menos. Então, só que eu acho importante também, por exemplo, assim, ok, se você quer um parceiro que não te traia, ótimo, mas entenda que isso pode acontecer, né? Mas acho importante a gente entender que o ideal também pode ser influenciado pelos nossos traumas, e que tá tudo bem, mas que, enfim, merda acontece, né, gente? Então, assim, o ideal, ele geralmente é um ideal utópico, ou seja, ele é difícil, até impossível de ser alcançado completamente. Então a gente pode pensar em alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu quero um parceiro que cometa poucos erros e sempre saiba como me fazer feliz e como me confortar. Cara, isso é um pouco complicado, porque eu acho que amar também é saber lidar com os erros dos parceiros. Lógico, tem erros e erros, né? Tem erros que são grotescos e são realmente violentos e incomodam bastante. Outros erros são, por exemplo, quem se relaciona comigo sabe que eu sou ansioso, né? É uma coisa que minha família sempre teve dificuldade de lidar, de entender. Se eu tô triste, se eu tô ansioso, se eu tô preocupado, meu apetite some. Eu vou comer muito menos se eu tô muito ansioso. E tá tudo bem. Nossa, meu pai fica incomodado. Meu Deus, não tá comendo? Cara, tudo bem, eu não tô comendo. E tá tudo bem. E se você quer me confortar, não me pressione pra comer. Entenda que hoje eu vou comer pouco. À noite eu tomo um iogurte, tá tudo certo. Né? Então, assim... um ideal seria querer um parceiro que cometa poucos erros, mas tudo bem se ele se ele cometer alguns erros de vez em quando, ou se ele não souber me confortar quando precise
de carinho e tá tudo bem, sabe? É o ideal, mas nem sempre é possível. Às vezes ele não tá num bom momento pra me confortar. Ou, por exemplo, você pode sonhar com um relacionamento onde existam poucos conflitos e tudo esteja em paz. E essa é uma palavra, cara, que eu escuto muito na minha consultoria. Edu, eu só quero paz no relacionamento. Tá, você quer paz, só que você critica. Você quer paz, só que você não dá carinho. Você quer paz, só que você não sabe o que seu namorado espera de você. Ou você não sabe o que você espera dele. Você não sabe bem o que é amor. Você nem tem certeza se ama ou não. Você quer paz, só que, cara, você controla a pessoa. Você é ciumenta. Mas eu quero controlar ele, porque aí se eu tiver certeza de que ele não tá me sacaneando, não tá conversando com umas gostosas e curtindo foto de mulher de biquíni na rede social, aí eu fico confortável, aí eu tô em paz. Mas você casou com um cara que já fazia isso antes de te conhecer, e ele te provoca, e ele fica provocando você ali nas redes sociais, e ele não é uma pessoa confiável, e você quer paz com uma pessoa que não te oferece confiança. Pô, mas eu quero que ele mude. Porra, cara. Você já conhecia ele, já sabia que ele era assim. Talvez seja melhor escolher um parceiro com mais critérios, né? Ou aqui um terceiro exemplo que eu separei eu quero um relacionamento em que a química sexual nunca enfraqueça. Essa é uma coisa que eu escuto muito também nas consultorias. Edu, é tão bom no comecinho, agora tá uma merda. Gente, todo casal dá uma esfriada depois de um tempo, isso é normal. Tá? É que muita gente assim se relaciona só com base na paixão. Quando a paixão começa a esfriar, parece que o relacionamento tá bosta. É que daí sai a paixão e entra o amor. E aí vocês têm que sempre se redescobrir. Acho que o desafio de um relacionamento longo é justamente manter essa chama acesa. Então assim, eu vejo muitas pessoas que têm uma libido muito alta, tendo pessoas com libido muito alta, falam, pô, eu queria transar 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, ou todo dia. E meu parceiro, já percebi que não se importa tanto, pra ele transar 2, 3 vezes por semana tá ótimo. E cara, né, porra, é difícil manter uma química sexual que vocês transem todo santo dia. Por que precisa transar todo santo dia? E às vezes é a sua libido que tá muito alta pra um desequilíbrio emocional. Um desequilíbrio químico no seu corpo. Não sei se vocês sabem, mas uma libido alta também é sintoma, é um problema. A gente acha, nossa, quero transar pra caralho, eu sou super foda. Não, às vezes transar demais também é ruim. Sua libido pode se regular pra mais ou pra menos. Então, assim, essa é uma queixa bem comum, né? A questão eu quero um relacionamento em que a química sexual nunca enfraqueça, a gente vai ser sempre taradão e vai se pegar em todo lugar, e de vez em quando dá uma acalmada e tá tudo bem. Então é importante lembrar, em relação ao sexo, que uma qualidade de vida sexual não está relacionada a transar bastante. Ou transar bem toda hora, ou os dois gozarem sempre. Às vezes só o cara vai gozar, ou só a mulher vai gozar e tá tudo bem, né? O que liga a vida sexual é vocês se desejarem sempre, mas nem sempre esse desejo vai se refletir no ato sexual em si, né? Então, se você quer um relacionamento em que a química sexual nunca enfraqueça, até pode acontecer, mas é um ideal, mas nem sempre é possível, tá? E qual que é o perigo do ideal, então? O grande perigo de vocês terem esses desejos muito, muito intensos, essa expectativa muito alta, que ela pode até ser desejada. Acho que a expectativa tem que existir. Eu sempre falo, não existe essa história de não quero viver com expectativa para não sofrer. Então, por exemplo, eu fui assistir Mufasa agora, o filme do Rei Leão com os meus priminhos e com meu sobrinho. Gente, desculpa, o filme é uma merda. Assim, é minha opinião, tá? Minha opinião. O filme é mal feito, porque assim, eu assisti o Rei Leão original lá nos anos 90, o desenho, a animação, e cara, é um dos melhores filmes da minha vida. O Rei Leão é muito bem feito. E aí veio o live action, que é o primeiro Rei Leão que é como se fossem leões reais, né? Que eu achei que não tinha muita expressão. E esse filme agora, achei que o roteiro não foi bem escrito, não foi bem produzido. É um filme que não emociona, né? Mas eu tinha uma expectativa sim de me emocionar com esse filme, e me frustrei, mas tudo bem, né? Então acho que esse é o perigo do ideal. Acho que é importante você sonhar, né? Só que eu acho que a busca incessante por esse ideal, e você ser rigoroso, ser inflexível, pode levar a frustração e insatisfação, né? Porque não existe uma perfeição. Então lembre-se das asas dos aviões. Quando vocês estiverem no avião, gente, sentar na janelinha perto da asa, reparem que a asa, ela balança o tempo inteiro. Então a gente fala, ai meu Deus, vai cair o avião. Não, a asa do avião balança porque ela é flexível. Se ela for rígida, ela quebra e o avião cai, todo mundo morre. Então ela precisa que a asa do avião precisa ser flexível, ela precisa ceder, ela precisa balançar para poder manter o avião no ar. Então, tenha o ideal, mas para evitar a frustração é entender que você não vai conseguir
tudo aquilo que você quer e tá tudo bem. Então entenda que um relacionamento, ele vai ter lacunas aqui ou acolá. Então de repente a minha parceira não vai gostar de videogame do jeito que eu gosto, não vai gostar de cobra como eu gosto, não vai gostar de ouvir música, a música que eu gosto, ela não vai gostar de comer pastel na feira todo domingo de manhã como eu gosto, mas de repente eu vou sozinho ou vou com um amigo, e a gente vai preenchendo essas lacunas com outras pessoas também e com outras formas de criar conexão entre duas pessoas. É a sabedoria de identificar como preencher bem essas lacunas de uma forma criativa e não com frustração ou insatisfação. Tá? Então, por exemplo, sexo. Tá, a gente não vai transar todo santo dia, a gente vai transar toda semana. Mas a gente pode não transar toda semana, de vez em quando a química sexual cai, mas a gente é carinhoso um com o outro, a gente assiste filme juntos, a gente pega o carro e vai dar uma volta no parque. Né? Eu quero um relacionamento que tenha poucos conflitos, mas quando tem muito conflito, eu entendo que de vez em quando a gente vai brigar e tá tudo bem, e que essas brigas nos levam a um aprendizado, a um amadurecimento. Vamos levar pra uma terapia de casal pra gente resolver e tudo bem, se tá tendo muito conflito. Faz uma terapia de casal por 3, 4 meses, organizou, cabeça ficou boa, voltem a se relacionar já com menos conflitos, né, com a coisa já mais organizada. Ou eu quero que meu parceiro queira sempre me confortar. E quando ele não souber me confortar, não preciso falar que ele não me ama, não preciso ser trágico e dramático e dizer que a minha parceira não soube me confortar. De repente é hora de conversar com um primo, com um amigo, com um vizinho, com um psicólogo. Então saber preencher essas lacunas, identificar assim, pô, a relação falhou aqui ou acolá, tudo bem, vou buscar apoio em outro lugar. E aí vocês encontram equilíbrio. Então a gente pode começar a pensar no possível. E agora a gente vai falar sobre o que é o possível e como lidar bem com o possível, que é bastante diferente do ideal. Eu acho, gente, que o ideal, que o saber lidar com o possível envolve muita criatividade, né? O Albert Einstein, aquele cientista alemão da teoria da relatividade, quem assistiu Oppenheimer sabe quem ele é, o cara da linguinha lá, ele dizia que mais importante do que inteligência é criatividade. Eu acho isso muito importante. Então, quem é criativo sofre menos, tá? A pessoa criativa sofre menos. Então, o criativo, ele sabe, poxa, sei lá, não tô tendo sucesso em dates. Por exemplo, uma coisa que sempre me incomoda muito em dates. Quando eu vou sair pela primeira vez com uma garota, eu fico muito nervoso, gente. Eu perco apetite, eu falo pra caramba, eu fico às vezes com a mão gelada, com taquicardia. E eu tentava esconder aquilo ao máximo. E hoje eu aprendi o seguinte, eu já falo pra garota, olha, eu tô nervoso, só pra você saber, eu vou chegar, não vou comer nada, vou só tomar um drink, eu quero te conhecer. Os primeiros 15 minutos, meia hora eu vou estar meio nervoso, mas depois passa. E pra minha surpresa, a maioria fala assim, eu também fico nervosa. Ai, que bom. Então assim, a criatividade de ser vulnerável. Não, eu vou ser diferente. Ao invés de eu ser cruel comigo mesmo e falar, nossa, não posso ficar nervoso. Não, eu vou ficar nervoso, vou apresentar pra garota e de repente eu vou criar algumas piadinhas, vou ser criativo e fazer piadinhas com o meu nervosismo e falar, agora eu já tô de boa. Não vou comer nada, mas agora já tô mais tranquilo. Enfim, eu acho que a criatividade, ela ajuda muito, né? A gente lidar com o possível. Então, se eu não tenho alguma coisa, como eu posso criar uma outra situação em que eu consiga essa mesma satisfação, ou eu me coloque numa outra situação que seja mais interessante. Por exemplo, quando eu estava na Alemanha esse ano passado, né, 2024, em maio, eu queria muito ir numa montanha-russa. Né? Eu nunca tinha ido numa montanha-russa e minha irmã me levou lá no Europa Park, tem 300 montanhas-russas, tem um monte. Eu fui na mais fácil, também fui na mais difícil. Gente, é mais difícil, meu Deus, eu achei que eu ia morrer. E o meu objetivo ali era entender como que eu ia reagir à adrenalina de estar numa montanha-russa. E, gente, eu odiei. Dá muito medo. Eu tenho muito medo de altura, assim, eu tive um sentimento de morte mesmo. Tipo, tiveram momentos ali em que aquela porra toda virou de ponta cabeça a 120 km por hora. É assustador, tá? Mas eu queria enfrentar aquilo porque eu não gosto de ter medo de altura. Eu tenho muito medo de altura, gente. Chega a me incomodar às vezes. Então, às vezes, subindo de elevadores, eu fico desconfortável. Então, eu pensei, cara, ok, o ideal é que eu quero gostar de montanha-russa. Eu quero me divertir, eu invejo essas pessoas que entram e soltam os braços assim pra cima, uhul! E desce, pá, e passa pelo looping. E sai super contente. Eu saí, eu abracei a mim mesmo assim, eu saí em pânico. Eu falei, eu quero, mas eu não alcancei o meu ideal. Qual que é o possível? Então eu vou andar numa montanha-russa um pouquinho menos agressiva.
em que eu me centralize e consiga enfrentar um pouco do meu medo de altura. Então eu vou aos poucos. Então eu não quero resolver de uma vez. Eu não vou resolver no meu primeiro passeio num parque de diversões em 6 montanhas russas que eu visitei. E a última que eu fui, que foi a da Mercedes, ela sobe, cara, sei lá, uns 50, 60 metros no ar e cai com tudo. Nossa, gente, eu achei que eu ia morrer. Foi muito foda. E tudo bem, eu fiz o meu possível. Eu melhorei em 10% do meu medo de altura. Talvez eu nunca melhore, não vou ser um cara que vou conseguir pular de paraquedas, mas melhorei um pouquinho. Então, acho que a criatividade, você saber organizar as suas metas e saber o que o seu corpo tolera também. E por que isso tem a ver com criatividade? Porque você consegue mudar o seu pensamento. E para você mudar o seu pensamento, você tem que ser criativo. Não sei se estou deixando claro como que a gente pode usar a criatividade. Você pode criar situações diferentes. Não vai ser uma montanha-russa, então eu vou adotar uma cobra. Eu vou criar uma cobra que é uma outra forma de enfrentar meus medos. Mas eu acho importante você ser criativo, de entender os seus sentimentos e trabalhar com eles a seu favor para evitar a frustração do tipo, eu não consegui na montanha-russa mais foda, mas cara, consegui. Pelo menos eu fui na mais foda, morri de medo, mas eu fui. Eu tô sendo criativo e gentil comigo mesmo. Acho que tem mais a ver com gentileza do que com criatividade, mas acho que precisa de criatividade para ser gentil. Entenderam? Espero que sim. Comenta aqui comigo se vocês não conseguiram. Lembrando que vocês podem deixar comentários aqui no Spotify, tá? Conversar comigo. E não se esqueçam de seguir meu Instagram, @edu.bagio, com 2gs.psi. De psicologia, o link tá aqui na descrição desse episódio, tá bom? Continuando, então o possível, né? Então o possível é aquilo que pode ser alcançado dentro das condições reais e limitações do relacionamento e das pessoas envolvidas, tá? Então, o que o meu parceiro ou parceira pode entregar? Será que ele vai ser uma montanha-russa que eu não vou conseguir dominar e que vai me matar de medo? Ou é uma montanha-russa que eu posso encarar os altos e baixos? Nossa, Edu, você fechou esse raciocínio muito bem. Foi improvisação, gente. Exemplos, né? Por exemplo, o ideal seria seguirmos nossos sonhos. Aqui a gente tá num casal e a gente quer ter 2 filhos, mas a gente só tem grana, tempo e energia para ter um filho. Aqui que entra a criatividade, acho que vai ficar mais palpável de entender, né? Então, por exemplo, a gente quer ter 2, 3 filhos, a gente só tem grana, tempo e energia para um. Então, como que a gente pode ser criativos aqui com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, para curtir só um filho, para entender que, cara, é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode sustentar, a gente consegue entregar melhor. Então, vamos ser criativos, entender como que é ter um filho só. Né? Como que muda a educação, como que muda a psicologia da criança de não ter um irmão, né? De ter o foco central da atenção. Então vocês podem ser criativos em buscar especialistas em filhos, em crianças, e como que é só ter um filho ao invés de 2, como vocês gostariam. Acho que agora dá para entender melhor a criatividade, né? Segundo exemplo que eu tenho aqui, o ideal seria morarmos mais perto do centro da cidade para gastar menos tempo no trânsito, menos combustível, só que o aluguel no centro é muito caro. Então a gente vai ser criativo. Então de repente a gente vai uma semana de carro, uma semana de ônibus, uma semana de carro, uma semana de bicicleta, uma semana de carro, uma semana de Uber. Ou de repente a gente pode encontrar novas lojinhas perto da nossa casa para não ter que ir pro centro toda vez. Ou quando a gente for pro centro, faz compra grande, vai em 2 carros e volta com compra maior para não ter que fazer mais viagens até o centro, onde os preços são mais baratos, sei lá. Então assim, tem que ser criativo, né, para atingir o possível diferente do ideal. Terceiro exemplo. O ideal seria brigarmos menos e dialogarmos mais, só que a gente tem dificuldade. Então o ideal seria buscarmos ajuda profissional para encontrar equilíbrio. Então a criatividade seria... Engraçado que o ideal aqui acabou entrando como de uma outra forma, mas... então a gente vai brigar menos, dialogar menos. Só que tem casais que me procuram na consultoria e falam assim, então a gente não sabe como brigar menos. A gente tá muito excitado no sentido negativo, a gente tá muito provocados um com o outro. E a gente não tá conseguindo baixar a bola. O que a gente pode fazer? Bom, gente, eu digo o seguinte, uma coisa que eu sempre recomendo aos casais, dentro do ideal e do possível, é o seguinte, desista. Já vou explicar a desistência, mas se vocês não estão conseguindo resolver um problema, admitam, a gente não consegue resolver isso. Vamos buscar ajuda. E tem muitos casais que sofrem com essa busca por ajuda, mas a gente vai reconhecer que a gente não consegue, aí é o sinal de fracasso. Cara, se eu tenho um problema, procura ajuda. Né? Eu sempre procuro ajuda. Eu adoro admitir que eu não consigo fazer alguma coisa. Tipo, eu não... sei lá, por exemplo, eu tinha um sonho de conseguir pedalar e soltar as mãos. Hoje eu consigo, na descidinha. Eu aprendi agora, eu consigo até no plano. Eu solto as mãos e pedalo sem as mãos. E agora eu consigo
soltar as mãos e continuar pedalando com as mãos soltas. Aí é muito massa, eu vou mexendo no meu relógio, ajeito meu fone, ajeito minha blusa, a mochila tá nas costas, dou uma ajeitadinha, acho muito massa. Eu não conseguia fazer isso. Aí fui buscar ajuda, fui ver vídeos no YouTube, como que você consegue pedalar sem as mãos. Então, eu acho que é digno e maduro reconhecer as suas limitações e buscar ajuda. Então, assim, muitos casais me procuram, tipo, Edu, eu não consigo dialogar. O que tá acontecendo comigo? Então, provavelmente, você não foi estimulado a conversar, você é uma pessoa evitativa. Então, como que você pode dialogar? Eu sempre falo pros casais, cara, se você não consegue falar o que você tá sentindo, escreve. Sei lá, grava um áudio. Tem muitos clientes que chegam pra mim e falam assim, Edu, quando eu não sei o que falar pro parceiro, eu pego um episódio seu do podcast e mando pro meu namorado ou namorada, ou mando pra um amigo que tá precisando de ajuda, porque eu não consigo ajudar por conta. Ótimo! Então, assim, pensem em alternativas, sejam criativos. E essa é uma dica que eu sempre dou. Se vocês não conseguem dialogar, grava um áudio, escreve uma carta, entrega pra pessoa. E alguns clientes falam assim, pô, mas Edu, eu me sinto meio ridículo, meio idiota. Chega lá, ó, escrevi uma carta, gostaria que você lesse. Mas aí a pessoa vai saber o que você tá pensando. O importante é o resultado final e não a forma como você apresenta a comunicação. É vergonhoso escrever uma carta e entregar para a pessoa em mãos assim ela lê na sua frente? Deixa ela ler. Então acho que a criatividade entra muito aqui. E também terapia de casal, né, que eu já comentei. O terapeuta ele vai conseguir te organizar. Ele vai conseguir trazer uma nova perspectiva. Então tem casais que falam pra mim, a gente tá aqui com você, tá, na consultoria, pô, porque a gente não deu conta, a gente tava até com vergonha. Cara, que bom que vocês não deram conta. Sinal que vocês têm algumas limitações, mas esses limites podem ser expandidos, essas incapacidades podem se transformar em capacidades, os medos podem virar coragem. Então, como que a gente faz isso com diálogo? Então tem casais que vêm até mim, mas a gente conversa os três, né? Eu e o casal, e dá briga, eu separo os dois, separo no sentido, falo individualmente, ó. Cara, às vezes acontece, é muito comum em terapia, em consultoria com casal, assim, os dois estão brigando, falo assim, cara, moço, cai fora, eu vou conversar só com ela agora. E tiro ele da conversa por uns 10 minutos, depois peço pra voltar, porque às vezes tá muito caloroso. E aí no individual a gente percebe as diferenças e tal e vai ajustando. Então assim, eu acho que é muito bacana quando o ideal não é alcançar, tipo, qual que seria o ideal? Dialogarmos mais, mas a gente não consegue. Então o possível é colocar terceiros ou colocar outras ferramentas para que a gente consiga conversar. E quem consegue isso vai muito mais longe. Muito mais longe, tá? Outra coisa, eu acho que o possível está muito ligado à realidade prática, né? À capacidade emocional de cada um. Ao contexto de vida e ao esforço mútuo, né, dos parceiros para construir algo significativo e satisfatório pro relacionamento. Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar do contexto e respeitar os contextos. Né? Por exemplo, eu gostaria de ver mais o meu sobrinho, só que ele mora na Alemanha. Pô, viajar pra Alemanha é caro para um caralho. Então o ideal seria ir pra lá, por mim eu ia a cada 3 meses, mas não dá. Então o que é o possível? Então, por exemplo, eu fui no show do Linkin Park, gastei uma grana, agora vai ter o show do System of a Down, que é uma banda de metal, aqui em Curitiba, na minha cidade. E é muito caro. Então, entre o System of a Down e ir pra Alemanha, eu vou pra Alemanha. Então, assim, são escolhas. Então, é o que é possível. E assim eu evito frustrações. Tudo bem, não vou no show do System of a Down, mas vou estar na Alemanha curtindo, eu vou fazer alguma outra coisa e tá tudo bem. Né? Sem ficar querendo os dois, ficar lamentando, reclamando, pô, que saco. Né? E o possível, como eu falei lá do avião, é o flexível. Né? Porque o possível, ele leva em conta o crescimento e as mudanças que podem ocorrer. Mas sem você perder o vínculo com a realidade. Então, quais são as mudanças que se podem trazer, né? Então, eu vou crescer, eu vou ser criativo, as mudanças vão acontecer. Então, ao invés de eu falar, de eu me frustrar, de eu não conseguir falar o que eu tô sentindo, eu vou escrever o que eu tô sentindo, eu vou gravar um áudio com o que eu tô sentindo, ou vou contar pra um amigo, pedir pro meu amigo, contar pra minha namorada e explicar pra ela que eu não tinha coragem de falar aquilo pra ela, não conseguia, e tá tudo bem. E aí você não perde o vínculo com a realidade. Qual que é a realidade, né? Você entender o que você quer e o que você precisa ali no mundo real para manter o vínculo com o seu parceiro. Então, aí que entra o que eu chamo de fazer de tudo. E muitas vezes uma cliente chega pra mim e fala assim, Du, eu tentei de tudo no relacionamento. Tentou de tudo o quê? Eu falei 80 vezes pra ele que eu queria transar mais. Eu falei, como que você fez isso? Eu falei 80 vezes, eu quero transar mais, quero transar mais, transar mais. E funcionou? Não. Só gerou frustração e o assunto virou tabu entre a gente, ele não aguenta mais a cobrança. É que você só tentou de um jeito, só que você tentou 80 vezes do mesmo jeito. E na terceira vez que você tentou, você já percebeu que deu errado, mas você quis insistir outras 77. Pode, eu tentei de tudo. Não, você tentou muito do mesmo que já não dava certo. Então, na verdade, você tentou pouco. Não faz sentido? Faz. Porque pensa...
Se você quer muito alguma coisa, eu quero que minha namorada vá pra academia mais vezes. Eu insisti várias vezes, ela não foi e virou uma briga. Você tá fazendo esforço errado. Então, muitas vezes a gente acha que o que importa é tentar bastante do mesmo jeito e não tentar menos vezes de formas diferentes. Então você tentou falar com ele uma vez sobre sexo, não melhorou? De repente agora é importante você fazer perguntas. Ei, mas você tá querendo transar mais? Você perdeu o tesão em mim? Você tá desinteressado? Tá com libido ruim? Tá com algum problema no trabalho? O que tá acontecendo? Não funcionou? Pô, vamos buscar uma terapia? Não funcionou? Pô, vamos tentar um curso de casal de sexualidade? Não deu certo. Vamos tentar assistir filme pornô juntos? Não deu certo. E vai tentando. Agora você fala assim, cara, eu tentei 8 soluções diferentes e nada deu certo. Pô, você tentou de tudo. Agora você tentou 8 vezes a mesma coisa, você não tentou de tudo. Você só fez repetidamente o mesmo erro. Sacou? Muito bem. Alguns exemplos aqui, né, que eu separei também. Por exemplo, nós não somos perfeitos, mas a gente pode aprender a nos comunicar melhor para superar nossos atritos sem entrar em esquemas tóxicos de tratamento de silêncio, ofensas pessoais ou críticas em excesso. Isso aqui é uma coisa bem criativa que eu acho. Porque muitos casais, quando não conseguem mais se comunicar, não conseguem resolver conflitos, o que eles fazem? Vou tratamento de silêncio. Né, tem um casal de amigos meus que o cara, ele fica 2 semanas sem conversar com a minha amiga. Eu quero que ela senta o quanto eu tomar. Porra, mas ficar uma semana sem falar com a menina é tratamento de silêncio. Ou ofensa pessoal, começa, você é um idiota, você é um cretino, você é uma babaca, você é uma vagabunda. Porque vocês não conseguem mais resolver. O que vocês fazem? Vou agredir. Vou ser grosseiro. Vou bater. Vocês. Outro exemplo aqui. A gente gostaria de passar mais tempo juntos. Né? Só que pra gente conseguir viajar mais, que é o que a gente realmente quer, ir pra Barcelona, ir pra Foz do Iguaçu, ver as cataratas do Iguaçu, ir pra Brasília, ver lá o Palácio do Planalto, ir pra Amazônia, ver o Boto Cor-de-Rosa, ir pra Santos, ir pra Guaratuba, no Paraná, enfim, a gente quer viajar mais. Só que a gente também quer ter mais tempo juntos em casa. Só que pra gente poder viajar, a gente tem que trabalhar. Então, tudo bem a gente ficar um pouquinho menos de tempo juntos nos próximos 6 meses, pra gente juntar uma grana, trabalhar bastante e poder viajar mais. E nas viagens ter um tempo juntos. Então é questão de ser criativo. Tira daqui, põe ali, entendeu? É aí que a gente começa a entender o que é o possível. E o valor do possível é trabalhar no que é trabalhar para construir algo concreto e verdadeiro que respeite os seus limites como ser humano e promova crescimento e amadurecimento do casal. Isso que eu acho que é legal. É construir algo concreto e verdadeiro respeitando os limites. Ok, eu não consigo dialogar, eu escrevo uma carta. Eu não consigo transar tanto, mas posso agradar meu parceiro de outras formas. E aí a gente vai construindo equilíbrio, né? Então vamos lá. Agora a gente vai para a diferença central para a gente concluir o que é o ideal e o que é o possível. Engraçado, eu tava escrevendo o roteiro hoje cedo. Na verdade eu comecei ontem à noite e aí hoje cedo eu terminei de revisar. Falei, nossa, esse roteiro ficou com 2 páginas. A maioria dos meus roteiros tem 4 páginas. Falei, nossa, vai ficar um episódio curtinho de 15 minutos, meia hora. Pra mim que já tá no minuto 47. Eu gosto quando rende. Então a diferença central, né, pra gente fechar bem esse raciocínio. Então, o ideal ele é absoluto, muitas vezes inalcançável e enraizado em fantasias e perfeições teóricas que a gente traz de filmes, de comparação. Acho que a comparação ela é inimiga do possível. Então, poxa, meu casal de amigos viaja todo ano, eu e minha namorada, a gente mal consegue ir na padaria juntos. Tudo bem, mas eles têm uma outra realidade, têm uma carreira muito mais longa que a sua, batalharam mais aqui e acolá. Então, é uma comparação meio burra, né? São perfeições teóricas que não têm validade prática. Outra coisa, o possível ele é relativo, ele é adaptável, ele tem a raiz na realidade das circunstâncias e capacidades do que vocês podem entregar. Eu acho que é muito humano e muito libertador perceber o que você é capaz ou não de fazer, tá? E nos relacionamentos, eu acho que assim, encontrar o equilíbrio entre o ideal, que são as aspirações, e o possível, que é a realidade, é muito importante, gente. Então, assim, ter um ideal como norteador pode ser inspirador, pode ser um catalisador, um impulsionador, mas acho importante aceitar e valorizar o que é possível para a relação, para que ela seja mais saudável, realista e duradoura. Então, aceitar as nossas limitações permite que a gente vá um pouquinho mais longe usando a nossa criatividade, tá? E assim, gente, pra gente fechar o episódio de hoje, eu acho que a grande sabedoria para 2025, esse ano que acabou de começar agora, em 1º de janeiro,
é entender que o ideal nos ajuda a entender nossos sonhos e desejos mais íntimos e que tá tudo bem sonhar. Eu acho importante sonhar e sonhar alto, sonhar grande. Não tô falando, quero ser milionário, eu tenho uma Ferrari. Não. Eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa madura, eu quero falhar o mínimo possível. Mas tudo bem se eu falhar. Né? Então o ideal nos ajuda a buscar mais e melhor. Só que é importante compreender o entender o possível, as possibilidades é um grande sinal de maturidade. Então, ao invés de buscar o ideal, o perfeito, o maravilhoso, busque autoconhecimento, conheça e por meio desse autoconhecimento entenda os seus poderes e limitações, viva pelos seus poderes, seja bom no que você é bom, seja limitado e aceite as suas limitações no que te limita. Seja grato pelos seus tesouros, seja um violão, seja uma serpente de estimação, seja o seu cachorrinho, seja a casa onde você mora, seja a sua capacidade de fazer um arroz marroquino perfeito, ou a sua capacidade de dar um abraço que emociona as pessoas. Mas seja também compreensivo por tudo aquilo que não vai passar do ordinário em você. Talvez você não seja bom em matemática, como eu não sou. Talvez você não seja a grande cantora que você desejava ser. Talvez você não seja tão bom em fazer novos amigos quanto você gostaria. E tá tudo bem, né? E a frase final pra gente fechar o episódio de hoje, o primeiro episódio de 2025, é uma frase do Voltaire. Voltaire é um filósofo e um pensador francês que viveu na Revolução Francesa. E ele disse o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Como assim, Edu? Essa frase sugere, na minha opinião, que insistir no ideal pode te impedir de viver o que é possível e alcançável. Às vezes o ótimo, ele atrapalha você conquistar e manter o que já é bom. E às vezes o bom é melhor do que o ótimo. Ou o ótimo é melhor do que o maravilhoso. E às vezes o bom é melhor do que o perfeito. Porque para alcançar o perfeito é exaustivo. E às vezes tem que se anular para conseguir uma perfeição que você não vai conseguir sustentar. Então a busca pelo ideal gera frustração. E uma vida frustrada é uma vida horrorosa. Antes feliz e limitado do que viver frustrado. Gente, bom 2025 para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Beijos e muito obrigado pela atenção.